Olá, retornamos então agora com o nosso banco de dados criado, aplicamos o Vacuum Analyze, né? Então limpamos ele, limpamos toda a estrutura desnecessária do banco de dados que foi construída, que pode ter sido construída ao longo do processo de criação do nosso banco e inserção dos dados, e vamos agora aplicar algumas verificações importantes, tá? Quando a gente está trabalhando com o nosso banco de dados, para verificar se nós temos erros, se nós temos problemas, tá? E para verificar no caso de encontrar problemas, inconsistências, a gente conseguir então corrigir isso antes de começar a de fato trabalhar com o nosso banco de dados e começar a gerar problemas, começar a gerar dados, saídas, né, errôneas ou deficitárias. Tá? Bom, uma verificação importante, né, é verificar se eu tenho valores nulos nas tabelas, tá? Porque aqui, no nosso caso, né, é claro que a gente pode ter tabelas com valores nulos, né, mas no nosso caso não, né? Então, toda tabela que nós temos vai ter, no caso do censo município, todo município vai ter um geocódigo, ele vai ter um nome, né, uma área, vai ter população 2010, 2022, código, tudo mais. Claro que tem municípios que foram criados depois de 2010, são poucos municípios, né? Se a gente pegar o censo de 2000 e 2010, tem mais municípios que foram criados naquele período. De 2010 a 2022 são poucos, né? Mas igual, né? Poderia ter valor nulo, mas na verdade, nos municípios que foram criados depois de 2010, eu atribuí o valor zero, então, a população de 2010, óbvio, né? Então é um valor não nulo. Ele está lá, ele é zero, mas ele está como um valor mesmo, tá? O valor zero. Então nós viemos aqui, vamos selecionar, né, tudo do banco de dados, onde, né, a coluna, o dado da coluna geocódigo é nulo ou o nome é nulo, tá? Então ele vai, se tiver algum registro nulo, alguma linha, né, de alguma coluna que tenha um valor nulo, alguma célula, ele vai retornar aqui. Tá? Então vamos verificar. Ó. E ele retornou. A gente está com um delay grande aqui. Ele retornou, tá? Todas as colunas e nenhuma, ele contaria aqui, né? Nenhuma tem valor nulo em nenhum local. Tá? Porque eu coloquei o OR aqui, né? Então qualquer coluna, qualquer linha, qualquer registro que tivesse com valor nulo, ele ia retornar aqui. Tá? Então, na tabela censo municípios não temos censo MUN, né, que é dos municípios não temos nenhum. Vamos consultar aqui a tabela região imediata. Também não temos. Verificar a região intermediária. A tabela estado. E a tabela região. Temos a tabela capital ainda, né, que a gente está usando agora. Opa, aqui não criou porque eu... não, deu certo, tá? Não apareceu para vocês ainda aqui. Tá aqui então, nenhum problema, né? Nenhum registro nulo. E na tabela capitais, também nenhum registro nulo, tá? Então tudo certo, não temos nenhum problema com relação a isso, é bom sempre verificar. Uma segunda verificação que nós vamos fazer é se existem valores, nomes duplicados em alguma tabela, tá? Nomes, algum registro duplicado, na verdade, né? Por exemplo, na tabela censo municípios, o que nós poderíamos verificar se temos duplicado, que não poderia ocorrer, né? O geocódigo não pode ocorrer, não podemos ter duplicação no geocódigo, tá? E também não podemos ter duplicação bom, geometria ele não vai conseguir, na verdade, consultar, né? Aqui seria principalmente o geocódigo, tá? Não poderia ter duplicação. Claro que eu adicionei aqui também na consulta o nome, porque eu sei que tem municípios com valores iguais, então ele vai retornar aqui os municípios que têm valores duplicados, tá? Então vamos aplicar aqui, tá? E aí ele vai contar quantas duplicações temos em geocódigo e quantas duplicações temos nos municípios, tá?
Aplicando a consulta, então. Retornou aqui, ó. Então, nós temos, na verdade, aqui ele vai contar, né, quantos valores nós temos no distintos, tá? Desculpa, eu só estava... Essa consulta a gente acabou verificando quantos valores a gente tem, tá? Coloquei aqui o geocódigo, só coloquei para ele contar quantos geocódigos tem, tá? Tem 5.570 registros no geocódigo. E selecionei para, né, pedi para ele selecionar quantos nomes distintos ele tem, tá? Porque aqui no geocódigo eu sei que não tem nenhum repetido, porque lá quando eu criei o banco de dados, quando eu criei a tabela SensoMoon, eu falei, né, que defini que CD geocode seria a chave primária, tá? E a chave primária não pode repetir. Então, se tivesse algum valor duplicado aqui, já teria dado erro lá, já teria apontado, quando ele copiou os dados da tabela Censo Municípios do shapefile para SensoMoon, ele já teria acusado que teria valores repetidos, tá? Então aqui eu sabia que não tinha valores repetidos, eu pedi só para ele contar quantos valores a gente tem em CD geocode, que daí são os valores de registros, né? O valor total de registros, temos 5.570 municípios. E, né, pedi para ele contar quantos valores distintos tem de nome de município, né? Então, porque daí a gente sabe, tem 5.570 registros no total, tá? Se desse menos de 5.570 aqui no distintos de município, né, seriam os valores que a gente teria duplicado. Então nós temos vários valores duplicados, vários nomes duplicados, né, de municípios, e a gente pode aplicar essa consulta aqui, né, só para verificar quais são os municípios, né, vai contar para nós aqui quantos municípios tem, né, duplicados, e vai mostrar aqui o número de ocorrências. Então, aplicando a consulta, estou verificando aqui, ó. Então, nós temos os municípios aqui, ó. São Domingos, por exemplo, né, aparece 5 vezes, nós temos 5 municípios com o nome de São Domingos. Bom Jesus aparece 5 vezes também, e aí, né, temos municípios que aparecem 4 vezes o mesmo nome, né, em estados diferentes, tudo, tá? Não tem problema, né, não é um erro, eles existem realmente, né, temos essa questão. E esse é um dos motivos pelos quais a gente não pode usar o nome do município como chave primária nessa tabela, porque a chave primária não pode repetir, né, tem que ser o valor único. Tá? Então, verificando aqui, né, então, verificamos não só que tínhamos valores repetidos, como verificamos quais eram, né, os registros repetidos. Vamos fazer o mesmo procedimento para a região imediata, que eu sei que também tem alguns valores repetidos de região imediata. Ó, vai retornar aqui que nós temos 510 registros em regiões imediatas, nós temos 510 regiões imediatas do IBGE, mas apenas 508 registros únicos. Tá? Então vamos verificar quem tem mais de um registro aqui na região imediata. Ó, vai retornar aqui, para mim já retornou, deu. Itabaiana, temos 2 registros, e Valença também 2 registros. Tá? Então também aqui nesse caso a gente tem que tomar cuidado, quando a gente for consultar, quero retornar todos os registros de Itabaiana, né, todos os municípios que estão dentro dessa região imediata. Eu vou ter que consultar não só pelo nome aqui, mas pelo estado. Ou eu coloco o geocódigo, né, o código que nós criamos ali, né, da região imediata, que é do IBGE. Né, então, vou consultar na tabela lá o nome Itabaiana e código tal. Ou nome Itabaiana e código da UF, né, da unidade da federação tal. Porque senão ele vai voltar os dois, tá? Então a gente tem sempre que cuidar. Então se eu te perguntar quais são os municípios que fazem parte da região imediata de Itabaiana, e tu vai lá e consulta só, né, select tudo de from Itabaiana, ele vai retornar os municípios da Itabaiana de um estado e de outro estado também. Então a gente sempre tem que fazer essa verificação para cuidar, para que a nossa consulta não seja errada, no caso, tá? Ó, e aí nós podemos verificar ainda, ó, selecionar todos os registros de Itabaiana para ver o que tem aqui, né? Para especificar melhor aqui essa duplicidade.
Tá? E aí ele nos retorna aqui, né, duas geometrias, dois registros diferentes, estão em dois estados diferentes, e, clicando aqui na Geometry Viewer, ele não vai deixar nesse momento, tá? Aqui, porque a gente está compartilhando nosso vídeo, tá? Mas vocês podem fazer isso, podem vir aqui e visualizar geometrias e vocês vão ver realmente que são duas geometrias diferentes. Poderia ser um erro também, né, do banco de dados. Tá dois nomes, tá repetido aqui. A geometria poderia estar duas vezes no banco de dados, né? Tá. Então, verificando aqui, ó, duplicatas nas outras tabelas, tá? Verifiquem em cada uma, não tem duplicata, eu já sei porque eu já verifiquei, né? Tá tudo certo. Não temos nenhum nome de região intermediária repetido, não foram criados nomes iguais, né? Então nós temos aqui, ó, 133 códigos RGINT, né, que são as chaves primárias, 133 registros no caso, né, 133 regiões intermediárias definidas pelo IBGE lá para o Brasil e 133 nomes, então não tem nomes repetidos. Tá? Da mesma maneira, vocês vão aplicar lá, consultar os estados e vai retornar. Ó, aqui nós temos 29 estados no Brasil, 29 códigos, 29 nomes. As regiões da mesma maneira, tá? 5 regiões, 5 nomes de regiões. E para as capitais, também, né, 27 capitais e 27 nomes de capitais, nenhuma se repete, tá? Então isso é importante, né? Vocês viram ali que isso vai influenciar muito nas nossas consultas, né? Na estrutura da nossa consulta. Então, quando eu for consultar para o município, eu não posso simplesmente consultar, selecione a população do município tal. Eu tenho que consultar, selecione a população do município tal que está no estado tal. Claro, a não ser que tu saiba que o município não tem valor duplicado, mas vocês viram que ali o número de municípios que tem valores duplicados é considerável, né? Então, a gente tem que cuidar, com base nessa consulta da verificação da duplicata, tanto para Censo-MUM quanto para a região IMED, nós teríamos que adicionar não só o nome, né, mas também o estado ali, ou outro valor para voltar certinho a nossa consulta, tá? Por fim, aqui vamos verificar a validade das geometrias. Então, a gente inseriu, né, tinha no shapefile as geometrias. E essas geometrias elas podem ter algum tipo de não validade, elas podem ser não válidas por algum motivo. Tá? E quando a gente trabalha lá no QGIS, no ArcGIS, ArcMap ou outro software de SIG, muitas vezes eles têm algoritmos lá, não sei como funciona exatamente, mas eles forçam que mesmo uma geometria que não seja totalmente válida, tu pode visualizar, consultar, gerar novas geometrias a partir delas, fazer cruzamentos espaciais, sem apresentar erro, tá? Mas no banco de dados geralmente vai acusar erro, vai dar problema, tu não vai conseguir visualizar essa geometria, ou tu não vai conseguir fazer o processamento, ela não vai, sabe, entrar no processamento. E quando eu estou trabalhando, por exemplo, com as regiões do Brasil, as geometrias das regiões do Brasil são só 5. Se der algum problema, tu vai ver. Agora, se eu estou trabalhando com as geometrias dos dados a nível municipal, que são 5.570 e tem municípios bem pequenos, muitas vezes, né, no processo de fazer as consultas, vai eliminar alguns municípios que estejam com a geometria não correta, não válida, e isso vai interferir nos nossos dados. Por exemplo, estou calculando a população total do Brasil. Faço um processamento lá com os municípios e tem regiões com municípios com a geometria não válida, o banco de dados vai retirar esses municípios das tabelas subsequentes que forem criadas com o nosso processamento e, em consequência disso, nós vamos ter um cálculo de população total não condizente com a realidade. Tá? Então, é importante verificar as validades das geometrias. Então, aqui vamos verificar aqui, né, e retornar todas as geometrias como geometrias inválidas aqui, né? Eu coloquei aqui, ó, a nossa consulta não é selecionar as geometrias da tabela Censo-MUM, onde o inválido vai retornar como true, né? O STInvalid retorna true para todas as geometrias. Desculpa, o isValid, né? Ele vai retornar true para todas as geometrias válidas, tá? Então, se eu tivesse colocado aqui where
ST is valid, ele ia retornar todas as geometrias que são válidas. Para facilitar o processo aqui, né, a gente quer justamente verificar quais são as inválidas, né, então a gente vai colocar aqui o not na frente, que daí ele vai retornar todos que não são true, aqui no caso, né, todas que não são válidas, ou seja, são inválidas, tá? Porque a gente não tem a consulta is invalid, a gente tem a consulta is valid, tá? Então, por isso que eu coloquei esse operador not aqui para retornar, para ele só pegar todos os valores false aqui, tá? Então, aplicando a consulta, né, ele vai lá, vai verificar as geometrias de todos os 5.570 municípios e vai retornar lá, ó, geometrias inválidas 0, tá? Então não tem nenhuma geometria inválida aqui, tá? E da mesma maneira, então, vou aplicar para todas as outras tabelas, tá? E aí, se a geometria é inválida, tu tem que dar um jeito de verificar, a gente precisa verificar o porquê que essa geometria não é válida e entrar lá na documentação do PostGIS para verificar como é que a gente vai fazer para deixar válida essa geometria, tá? Ou muitas vezes a gente tem que voltar ela até lá no CAD, muitas vezes que é mais fácil salvar como DXF aquela geometria para corrigir ela no CAD. Eu faço isso às vezes, né? Fica mais fácil do que tentar corrigir ela manualmente, assim, automaticamente, desculpa, né? Esse processo do CAD é bem mais manual, né? Ó, então verifiquei a validade de todos aqui, no último capitais, então não tem nenhuma geometria não válida, né? Todas as geometrias estão válidas. E agora, sabendo que as geometrias são válidas todas, sabendo que quais são, onde nós temos duplicatas, e sabendo também que nós não temos valores nulos que poderiam causar problemas nas nossas consultas, a gente pode prosseguir então para as consultas, né, realmente do nosso banco de dados, que é a segunda parte, a próxima parte aí do nosso trabalho.